desceram na casa de Dagom, junto a este. 3. Levantando-se, porém, de madrugada os dias 12, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. 5. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod, até o dia de hoje. 6. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. 8. Pelo que enviaram mensageiros, e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, depois, de cidade em cidade. E a levaram até Gate. 9. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. 10. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo, transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. 11. Então, enviaram mensageiros, e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram, devolvei a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. 12. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. 1 Samuel 6, 1. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. 2. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram, que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. 3. Responderam eles, quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa, então, sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. 4. Então, disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. 5. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. 6. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-eis para casa. 8. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. 9. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. 10. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. 11. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de